Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano também que estão nos acompanhando aqui pela televisão, tá bom pessoal? Galera, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com essa habilidade aí, ó, construir um espaço amostral, que no caso vai ser um espaço amostral equiprovável. Nós vamos representar esse espaço amostral equiprovável por meio de desenhos, esquemas, tabelas de dupla entrada e gráficos, tá bom? Nós vamos trabalhar aí esse conteúdo de espaço amostral equiprovável. Mas antes da gente fazer exercício, alguma coisa, o que são esses espaços equiprováveis? Então, um espaço amostral ele é chamado de equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso do lançamento de dados ou de moedas não viciadas, escolha de bolas numeradas de tamanho e peso idênticos, etc. Então, quando você lança aí uma moeda que nós chamamos de não viciada, né? É uma moeda honesta, quando você faz o lançamento dela, você tem duas possibilidades do lançamento você cair uma face voltada para cima. Duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Cara ou coroa. E se você observar, a chance de cair cara é a mesma chance de cair coroa, tá bom? 50% aí de chance para cada uma. Lançamento de um dado. Nós temos no dado aí 6 faces. Como ele está dizendo aqui para a gente, um dado não viciado, né? Ou um dado honesto. Se você tem aí 6 faces num dado, numerado de 1 a 6, o lançamento de um dado, quantas possibilidades nós temos de uma face voltada a cair para cima aí? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou o 6. Então nós temos aí 6 possibilidades, beleza? E a possibilidade de cair voltada para cima, a face de número 1, número 2, número 3, tem a mesma chance, tá bom? Tem a mesma... como se a mesma porcentagem de cair a face voltada para cima, a mesma probabilidade, tá bom? De cair. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, beleza? Um exemplo de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável é o formado pelo seguinte experimento: escolher entre tomar sorvete ou fazer caminhada. Então, esse experimento aí de escolher tomar um sorvete ou fazer caminhada, ele é um espaço amostral que nós chamamos aí de não equiprovável, ou seja, a chance não é igual. Não tenho iguais chances aí, né? Não tenho pontos amostrais com a mesma chance de ocorrer, como é ali o enunciado de espaço amostral, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre árvore de possibilidades. Pessoal, esse árvore de possibilidades, ela também pode ser chamada de diagrama da árvore, tá? Diagrama da árvore. Então, observe o problema. Para fazer tapetes, a mamãe usa sobras de retalhos e desenhos de animais. Em cada um, ela coloca uma cor diferente e um desenho de animal com um tipo de tecido diferente. Faça uma árvore de possibilidades para apresentar as diferentes possíveis combinações que ela poderá fazer ao usar uma cor, um animal e um tipo de tecido em cada tapete. Vamos ver aqui, ó. Então eu tenho aí a cor. Eu tenho cor branco, verde, preto e azul. Eu tenho 4 possibilidades para cores. Animais, um animal no caso. Eu tenho cão, gato, peixe e sapo. Ou seja, eu também tenho 4 possibilidades. E tecidos aí, eu tenho 2 tipos de tecidos, que no caso é o tecido jeans e o tecido malha, certo? Então isso aqui é apenas as possibilidades que eu tenho, das cores, dos animais e do tecido, tá? Daqui ainda não fiz a árvore de possibilidades. Então aqui, pessoal, está aqui a árvore de possibilidades, ó. A cor branco aqui, ó. Cor branco aqui, eu posso escolher branco e quantos animais? Cão, gato, peixe, sapo. E para cada um desses aqui eu posso escolher 2 tecidos, jeans ou malha, jeans ou malha. Então eu tenho essa possibilidade aqui, ó, branco, cão e jeans. E branco, cão e malha.
Aí agora eu tenho a possibilidade branco, gato jeans, branco, gato malha. E aqui branco, peixe jeans. E aqui branco, peixe malha. E tenho aqui a possibilidade branco, branco sapo, né? Sapo jeans e branco sapo malha. Observe, pessoal, que eu tenho aí, ó, 8 possibilidades apenas utilizando a cor branco, tá bom? Apenas o branco. Aí você observa que além do branco eu tenho também as cores preto, verde e azul. E para cada uma dessas cores eu também terei, aí no caso, 8 possibilidades, tá bom? Se você observar, pessoal, que nós estamos falando no diagrama da árvore, mas a gente pode utilizar também aqui o que nós chamamos de princípio multiplicativo, tá? Então, quantas cores eu tenho? Eu tenho 4 cores. Quantos animais está em questão aí? São 4 animais. E quantos tipos de malha? 2 tipos de malha. Então, ó, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 2 dá 32, ou seja, eu vou ter aí, no caso aí, um espaço amostral, tá? Que ele pediu até pra gente fazer aqui, ó. Faço uma árvore de possibilidades para apresentar as diferentes possíveis combinações. Então, na árvore de possibilidades aqui, nós estamos mostrando aqui quais são essas possíveis demonstrações, né? Essas possíveis combinações, desculpa, essa é a palavra, as possíveis combinações. Quando eu faço aqui o princípio multiplicativo, eu não mostro quais são essas combinações, mas eu mostro o total de possibilidades, tá? Que eu tenho, que nesse caso aí eu tenho 32 possibilidades, ó. Tenho 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. Então eu tenho um total aí de 32 possibilidades, ok? Adiante. Então, como eu falei para vocês, branco, eu tenho aqui essas 8 possibilidades, verde aqui também, preto também, azul também. Aqui, pessoal, é um outro tipo de árvore de possibilidades, tá? Aqui, ó, isso aqui é um tipo, isso aqui é outro, mas tudo é um diagrama da árvore ou árvore de possibilidades, tá bom? Vamos aqui, então, para realizar alguns exercícios. Então, o primeiro exercício diz assim, ó, determine o espaço amostral de cada experimento abaixo. Então, na letra A fala assim, o lançamento de uma moeda. Então, a gente sabe, pessoal, que no lançamento de uma moeda, nós temos aí 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, o espaço amostral nada mais é do que todas as possibilidades, né, todos os possíveis resultados de um experimento. Então, o espaço amostral nada mais é isso. Lançamento de uma moeda, quais são as possibilidades que eu tenho ao lançar uma moeda? Eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho possibilidade dela cair com a face cara voltada para cima ou com a face coroa. Então, o espaço amostral é exatamente isso. Todas as possibilidades daquele experimento. Beleza? Então, o lançamento de uma moeda, ela tem 2 possibilidades, podendo ser cara ou coroa. Letra B, lançamento de um dado. O lançamento de um dado, o dado, pessoal, ele tem aí, no caso, 6 faces. Então, eu tenho esse espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque quando eu lanço um dado, ele pode cair uma dessas 6 faces voltadas para cima. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades, ok? Lançamento de 2 moedas. Pessoal, no lançamento de 2 moedas, eu tenho agora 4 possibilidades. Porque se você fizer aqui o princípio multiplicativo, para a primeira moeda eu tenho 2 possibilidades e para a segunda também. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 possibilidades, ok? Sendo que eu posso ter a possibilidade do primeiro lançamento, aqui, primeiro lançamento sair cara, o segundo também sair cara, o primeiro lançamento sair cara e o segundo lançamento sair coroa, o primeiro lançamento sair coroa, o segundo sair cara, ou então os 2 lançamentos saírem com a face voltada para cima, coroa, beleza? Então eu tenho aí essas 4 possibilidades, ou seja, esse é o meu espaço amostral, podendo ser cara a cara,
cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Beleza? Letra C. O lançamento de 2 dados. Pessoal, o lançamento de 2 dados, né? Ele tem esse espaço amostral aqui, ó. O primeiro dado pode sair com a face 1, primeiro lançamento, né? Ó. O segundo lançamento, do segundo dado no caso, também pode sair com a face 1. O primeiro dado pode sair com a face 1, o segundo com a face 2, o primeiro com a face 1, o segundo com a face 3, e assim sucessivamente. Beleza? Até você chegar à possibilidade em que os dois têm a face de número 6. Se o lançamento de um dado, eu tenho aí 6 possibilidades, pessoal, e o lançamento de 2 dados vai ser 6 possibilidades para o primeiro, 6 para o segundo, ou seja, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6, no caso aqui é igual a 36. Então aqui, se você contar, você vai ter aí 36 possibilidades. Aí o seu espaço amostral tem 36 possibilidades. E a letra E, número de ovos de uma galinha ao longo da vida. Pessoal, isso aqui não é, né, que provável. Isso aqui ela pode botar nenhum ovo, pode colocar um na vida dela toda, só 2, 3, 4, assim sucessivamente, né? Então, não tem como a gente mostrar realmente a quantidade certa. É um valor aí que a gente pode chamar de infinito, que tem galinhas que pode colocar ao longo da vida dela só um ovo, tem galinhas que não colocam nenhum, tem galinhas que colocam aí 100 ovos ao longo da vida, tem galinhas que botam, sei lá, 50 ovos, assim vai, né? Então, não é um número que a gente consegue determinar, assim, com toda a certeza, né? Então, nós temos certeza que tem galinhas aí que colocam nenhum, tem galinhas que colocam 100, 1000 durante a vida toda, enfim. Beleza? Então, essa aí é a nossa resposta, esse é o nosso espaço amostral. Esses 3 pontinhos aqui significa que ele continua aí infinitamente, beleza? Exercício 2. Para preparar sanduíches para a sua festa de aniversário, Margarida comprou 2 tipos de pão, que foi o pão de baguete e o pão francês, 3 tipos de frios, né, que no caso presunto, mortadela e salame, e 2 tipos de queijo, que é mussarela e queijo prato. Quantos tipos de sanduíche Margarida vai conseguir preparar usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada? Então, pessoal, quando ela pergunta assim, quantos tipos de sanduíche, ela está perguntando a quantidade, tá? Então, o que a gente pode observar? Vamos, antes de resolver a questão aqui de outra maneira, a gente pode utilizar aqui, pessoal, o princípio multiplicativo. Ó. Esse conectivo Ezinho aqui, ó, ele nos dá a entender que nós vamos utilizar o princípio multiplicativo. Então, quantos tipos de pão ela comprou? 2 tipos, né? Então, para pão tem 2 possibilidades. Quantos tipos de frios ela comprou? Ó, presunto, mortadela e salame. Então, para frios, a gente tem aí 3 possibilidades. E para queijo, nós temos também 2 possibilidades. Então, multiplicando aí, ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 dá 12. Então, quantos tipos de sanduíche ela pode preparar? São 12 tipos de sanduíche, né? Então, se eu quiser saber apenas a quantidade, que no caso a questão só pede quantos sanduíches, são 12, tá? Mas se você quiser saber, ó, eu quero saber realmente, além de quantos, eu quero ver quais são essas possibilidades. Aí você pode utilizar aqui o diagrama da árvore, tá? Ó, baguete, ela pode fazer um sanduíche sendo o pão baguete, presunto e mussarela. Ou baguete, presunto e queijo prato. Baguete, mortadela, mussarela. Ou baguete, mortadela, queijo prato. Baguete, salame, mussarela. Ou baguete, salame, queijo prato. Com pão francês vai ser a mesma coisa. Pão francês, presunto, mussarela. Pão francês, presunto, queijo prato. Pão francês, mortadela, mussarela. Pão francês, mortadela, queijo prato. Ou então, pão francês, salame, mussarela e pão francês, salame e queijo prato. Então, temos aí todas as possibilidades diferentes. Se você contar, ó, se você contar aqui quantas possibilidades são, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi realmente o que nós calculamos anteriormente, tá bom?
São 12 possibilidades. Ele está perguntando quantas são 12. Se perguntasse quais são, aí nós deveríamos fazer aqui, nesse caso, o diagrama da árvore para poder falar quais são aí as possibilidades, beleza? Isso aqui foi a questão de número 2. Questão 3. Use árvore de possibilidades para mostrar todo o resultado possível no lançamento de 4 moedas. Então, pessoal, 4 moedas, né? A primeira moeda, eu tenho aí a possibilidade coroa, que eu estou chamando coroa aqui de P, tá? E o C é cara. Então, eu tenho aqui a primeira moeda. Bem aqui, ó, é a primeira moeda, tá? Ela tem 2 possibilidades. Ou vai ser coroa, ou vai ser cara. Certo? No lançamento da segunda, já lançando a primeira, ela pode ser coroa ou cara também, né? Ó. Só que a primeira sendo coroa, a segunda pode ser coroa ou cara. Então, eu tenho aqui 4 possibilidades aqui, né? Então, para cada um desses aqui, eu vou ter sempre 2 possibilidades. Para cada um desses aqui, 2 possibilidades. Finalizando o quê? 4 lançamentos. No primeiro pode ser todas coroa, ou as 3 primeiras coroa e a última cara, ou 2 coroas, uma cara e uma coroa. Então, tem todas essas possibilidades aqui, tá? Se você contar, pessoal, são 16 possibilidades. Por quê? São 4 moedas. Pelo princípio multiplicativo, a primeira moeda tem 2 possibilidades, cara ou coroa. A segunda também tem 2 possibilidades. A terceira da mesma forma e a quarta também. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2, 16. Se você contar aí, são 16 possibilidades. Beleza? Então, vamos adiante. Questão 4. Ó. Faça através de uma tabela de dupla entrada o espaço amostrado dos possíveis resultados do lançamento de 2 dados. Então, no lançamento de 2 dados aqui, né, pessoal? Temos aqui, isso aqui vai ficar assim, né? Pode ir. 2 dados. Vou chamar aqui de dado, isso aqui vai ser o dado 1, que vai ser o dado 2, tá? Dado 1 eu tenho 6 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, face 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado 2 é a mesma coisa, eu tenho 6 possibilidades, tá? Então, tenho aí 6 possibilidades. Então, no lançamento aqui, ó, eu posso ter aqui a possibilidade, ó, dado 1, 1, e o dado 1, 2, 1 também. Aqui eu posso dar o primeiro dado C1, o segundo dado C2. Então, aqui o primeiro dado C1, o segundo C3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Agora, eu tenho a possibilidade do primeiro dado ser 2 e o segundo cair com a face 1. Então, agora eu tenho a possibilidade do primeiro dado cair com a face 2, o segundo também cair com a face 2, assim sucessivamente, tá? 2, 4, 2 e 5. Agora aqui eu tenho a possibilidade do primeiro dado cair com a face voltada para cima sendo 3 e o segundo dado sendo 1. Ou o primeiro sendo 3, o segundo sendo 2, ou o primeiro sendo 3, o segundo sendo 3, assim sucessivamente. Aqui agora o dado 1 sendo 4, também nós vamos ter aí todas as possibilidades, ó. 4, 1, 4, 2. Assim sucessivamente também. Aí com a face 5, o primeiro caindo com a face 5, o segundo pode cair com a face 1. Com a face 5, o segundo com a 2. Primeiro com a face 5, o segundo com a 3. Aí assim também, sucessivamente, né? Até o primeiro ser 5 e o segundo ser 6. E por último, o primeiro sendo 6 e o segundo sendo 1, 2, 3, 4, 5 ou o próprio 6 também. Então, aqui. E o último, 6 e 6. Observando aí, pessoal, nós temos aí 36 possibilidades. E quais são essas possibilidades? Nós fizemos aí todas as possibilidades, ok?
Faça através de uma árvore de possibilidades o lançamento, ou a possibilidade, o espaço amostral dos possíveis resultados do lançamento de 3 moedas. Então, pessoal, eu vou chamar aqui, igual a questão anterior lá de 4 moedas, eu vou chamar C para ser cara, e a coroa eu vou chamar de P, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro lançamento, eu tenho essas duas possibilidades, pode ser coroa ou cara. Aí o segundo lançamento, se a primeira for coroa, eu também tenho duas possibilidades, coroa ou cara. Mas se a primeira for cara, eu também tenho duas possibilidades, coroa ou cara. E para o terceiro lançamento, eu tenho aqui para cada um desses aqui também duas possibilidades. E aqui também. E aqui também. Aqui eu tenho a possibilidade, as 3 ser coroa. Eu tenho as duas primeiras ser coroa e a terceira ser cara. Aqui eu tenho a primeira ser coroa e as duas últimas ser cara. Ou então eu tenho coroa, cara, coroa. Aqui eu tenho a possibilidade da primeira ser coroa, ser cara e as duas últimas ser coroa. Ou cara, coroa, cara. Ou então aqui as duas primeiras ser cara e a última coroa. Ou então as 3 serem cara. Totalizando aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, ó, a primeira moeda eu tenho duas possibilidades, a segunda eu também tenho duas, a terceira eu também tenho duas. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8 possibilidades. Então, tá certinho, né? Então, temos aí 8 possibilidades. Questão 6. Em uma lanchonete, há 3 tipos de sanduíches, 2 tipos de suco e 2 tipos de sobremesa. Então, nós temos aí o cachorro-quente, bauru, hambúrguer. Os sucos, limão e açaí, sobremesa, sorvete e mousse de chocolate, beleza? Então, com certeza ele quer que a gente calcule aí de quantas maneiras uma pessoa pode fazer um lanche escolhendo um sanduíche, um suco e uma sobremesa. Então, de quantas maneiras a gente pode calcular da seguinte forma, pelo princípio multiplicativo, ok? Pelo princípio multiplicativo, nós temos aqui sanduíches, nós temos 3 possibilidades. Sucos, nós temos 2 possibilidades. E sobremesas também 2 possibilidades. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, nós temos aí 12 possibilidades dele escolher aí um sanduíche, um suco e uma sobremesa, tá? Vamos fazer aqui somente para o cachorro-quente, ó. Se ele fosse escolher o cachorro-quente, ele tem 2 possibilidades aqui para escolher o suco, que é o suco de limão ou o suco de açaí, certo? E se ele escolher o suco de limão, ele vai ter 2 possibilidades de sobremesa, que é o sorvete e o mousse de chocolate, desculpa. E aqui também, sorvete e o mousse, né? Se você perceber aqui, a gente vai ter, ó, cachorro quente, suco de limão e sorvete. Ou então, cachorro quente, suco de limão e mousse. E aqui a gente vai ter cachorro quente, suco de açaí e mousse. E sorvete, desculpa. E aqui, cachorro quente, suco de açaí e mousse. Só para o cachorro quente, pessoal, se eu escolher como um sanduíche um cachorro quente, eu tenho 4 possibilidades. Então, para os outros 2, eu também terei 4 possibilidades. Então, 4 vezes 3 realmente dá 12, beleza? Então, temos um total aí de 12 possibilidades aí que uma pessoa pode escolher aí um tipo de sanduíche, um tipo de suco e um tipo de sobremesa, ok? Vamos aqui para o 7º exercício, ó. De quantas maneiras posso calçar meus pés tendo 3 pares de tênis e 5 pares de meias diferentes? Então, vamos lá. Ele tem 3 pares de tênis, né? Então, vou pegar só um tênis só, um par de tênis só.
que eu vou chamar aqui de tênis 1, T1. Para cada tênis, ele tem quantos pares de meia? 5, então, ó. Então, ele vai ter aqui, que eu vou chamar aqui de meia 1, e aqui meia 5, né? Aqui meia 2, meia 3, meia 4 e meia 5. Então, ele tem aqui, pode usar tênis 1 com a meia 1, tênis 1 com a meia 2, tênis 1 com a meia 3, tênis 1 com a meia 4, tênis 1 com a meia 5. Ok? Tênis 1 com a meia 5. Aí, se você perceber, se ele usar só o tênis 1, ele tem 5 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele tem mais outros 2 pares de tênis. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Com tênis 1. Se fosse com tênis 2, também teria 5 possibilidades. E se fosse com tênis 3, também teria 5 possibilidades. Ou seja, ele tem aí 15 possibilidades. Ou seja, 15 maneiras que ele pode calçar os pés, aí tendo 3 pares de tênis e 5 pares de meias distintas, ou seja, diferentes. Então, pelo princípio multiplicativo, quantos pares de tênis ele tem? 3. Quantos pares de meia diferentes? 5. 3 vezes 5, 15. Então, está aqui o valor, o resultado aí desse 7º exercício. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.